estão em evidência nos dias de hoje. Tem um texto que Paulo fala sobre a igreja de Corinto. Ele fala que de maneira que não vos falte nenhum dom, até que o Senhor Jesus venha. Eu não estou lembrado aqui, é 1 Coríntios. Se algum irmão achar aí, por favor, fugiu da memória aqui, quando ele fala de maneira que não vos falte, uma outra tradução fala não vos falta nenhum dom, né? Aí há um questionamento se ele está mandando buscar, ou se a igreja de Corinto realmente tinha os 9 dons, né? Todos os dons, quando ele fala de maneira que não vos falte, mas ele diz assim, até que o Senhor Jesus venha. Então significa que os dons não cessaram, os dons ainda estão em evidência. E eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre até alguns questionamentos que a gente pentecostal sofre no meio da teologia reformada. Por exemplo, as próprias seitas, né, batem muito contra isso, os adventistas, testemunho de Jeová, sobre o dom de línguas. Então, alguns questionamentos que existem, por exemplo, é aquela questão que eu falei para os irmãos, xenolalia e glossolalia. Xenolalia é mais referido com língua de nações. Ali, por exemplo, em Atos capítulo 2, provavelmente o que ocorreu ali foram língua de nações mesmo, porque aquelas nações que estavam presentes, elas precisavam ser evangelizadas. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quando você conversa com alguém que não acredita no dom de línguas, eles têm algumas coisas que eles dizem, tem um problema para você resolver. Um dos pontos que eles colocam é o seguinte, realmente existiu as línguas, mas elas são línguas de nações, são línguas, idiomas. É porque a Bíblia, no texto original, ela vai falar língua estrangeira, outra hora fala língua estranha, e eles usam esse argumento, né? Dizendo assim, não, isso aqui até já existiu, mas eram língua de nações, não essas línguas que são faladas aí hoje. Mas como eu expliquei para os irmãos, existe uma variedade de línguas, e essas variedades, elas podem tanto ser idiomas, Deus pode usar alguém, por exemplo, em japonês, em chinês, em coreano, ou para evangelizar alguém, para entregar algum tipo de profecia para alguém em outro idioma. Eu mesmo tenho um amigo que é pastor, que mora no Espírito Santo, que ele é usado em vários idiomas, ele nunca estudou. E também existe uma língua que nós não sabemos se é a língua dos anjos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Mas ele não está asseverando que a língua que nós falamos na igreja é a língua dos anjos. Agora, o que eles questionam é dizendo assim, é língua de nações. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se for possível, não sei se dá para projetar ali. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai começar dizendo, né, que é preciso buscar os dons, os melhores dons. 1 Coríntios 14, olha que interessante. Como diz na sua Bíblia aí? Seguir a caridade, desejar os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Agora observe, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida, na tradução de vocês está estranha, não fala aos... Primeiro ponto, se fosse idioma mesmo, eu falaria aos homens. Ok? Se fosse idioma, vamos supor, francês, eu falo para quem? Para os homens. Chinês, eu falo para quem? Para os homens. Então, esse tipo de língua que Paulo está citando não pode ser idiomas. É uma língua ininteligível, estranha, que não pode ser compreendida a não ser que haja intérprete. Segundo ponto, um pouquinho mais adiante, vocês vão ver que tem um texto, se eu não me engano é o versículo 13, vamos ver. Olha o 13. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa... Se fosse a língua de idiomas, não precisaria orar, era só entrar na escola. Ok? É só estudar. Eu quero aprender grego. Eu sou um estudioso de grego. Então eu tenho que olhar, eu tenho que entrar numa escola. Se eu quero aprender inglês, o que eu tenho que fazer? Orar? Escola.
Paulo está dizendo, quem fala língua estrangeira, língua desconhecida, ore, para que possa interpretar. Então aqui, a Bíblia está refutando a ideia de que as línguas que nós falamos aqui na igreja, nesse contexto aqui, sendo que pode também acontecer línguas estrangeiras, que essas línguas sejam línguas estrangeiras, ou língua de nações. Aqui é a glossolalia, glossos, né? Glossolalia. Vem de justamente uma língua que nós não conhecemos, não é humana, nós falamos. Agora, essa língua, ela edifica a nós mesmos. Por isso que Paulo fala, se não há intérprete, fique calado falando consigo mesmo. Significa o quê? Falando baixinho, eu e Deus. Porque se não há intérprete, eu estou edificando a mim mesmo. Agora, um outro ponto interessante que eu quero abordar ainda com os irmãos, é uma questão que eu falei dos batismos, né? Hebreus 6, se puder projetar ali de novo, versículo 1, por favor. Hebreus capítulo 6, só para a gente ver algumas coisas aqui. 6. Pelo que deixando, nós já lemos esse texto hoje, os rudimentos, os princípios, né? Aquilo que eu falei para vocês, passar de ano. Da doutrina de Cristo, prossigamos. Agora ele vai falar assim, ó, até a perfeição, né? Olha o que ele vai dizer lá, ó. Não lancemos de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Próximo. E a doutrina dos... Por que ele está falando dos batismos? Porque não tem só um batismo. Existe o batismo nas águas, que todos nós já conhecemos, que é uma ordenança no Novo Testamento, junto com a ceia. O batismo nas águas que nós praticamos hoje é diferente do batismo que João Batista praticava. Ele já chama João Batista por causa de batismo, né? Então, veja bem, João, ele batizava para o arrependimento. Arrepender do quê? Porque eles não praticavam, era o arrependimento de deixar de praticar aquilo que a lei mandava. Isso é o batismo de João. O nosso batismo precisa arrepender primeiro para depois batizar. O dele batizava para arrepender. O nosso se arrepende para batizar. Esse é o primeiro tipo de batismo. Um outro tipo de batismo, que geralmente quem critica a evidência de falar em línguas usa, é o que está em 1 Coríntios 12. Versículo 13, olha como diz. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Esse texto é usado por todos aqueles que eles não acreditam na evidência inicial de falar em línguas estranhas, evidência física. Porque assim, os irmãos acham que um crente de uma igreja que a gente chama tradicional, né, que professam a fé reformada, um presbiteriano, ele tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Sim, ele tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é propriedade exclusiva da Assembleia de Deus. Não é. Agora, veja bem, como nós entendemos esse versículo? Esse versículo, se você ler o contexto, está falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Isso aqui significa ser inserido. Uma pessoa que chegou hoje, recebeu Jesus, a partir desse momento ele recebe o Espírito Santo e ele é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. No corpo místico. Esse é o batismo aí. Agora o terceiro tipo, e tem um outro batismo ainda que Jesus fala, que é o batismo com fogo, que é o juízo de Deus, e ele ainda fala também do batismo dele quando ele foi colocado na sepultura, porque a palavra batismo significa mergulhar, imersão, ser imergido. Então Jesus também foi colocado no seio da terra, e ele diz assim para os discípulos, vocês não poderão receber o batismo que eu vou receber agora, que era a sepultura. Então, são vários tipos de batismo. Agora, o batismo no Espírito Santo que nós recebemos, ele é evidenciado com a língua, falar em línguas, evidência física, o falar em línguas.
Ninguém pode dizer assim, eu já sou batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, se ele nunca falou em línguas. Por que eu estou falando isso daí? Porque, mais uma vez, eu quero voltar aqui, desconstruir algumas coisas que estão sendo ensinadas dentro da própria Assembleia de Deus. E eu falo isso porque eu me considero um assembleiano, como os irmãos, de carteirinha. Alguém até fala assim, já falaram para mim, nós não devemos ficar defendendo a placa de igreja, porque placa de igreja não salva, e realmente não, mas a placa aponta o caminho. Eu vou viajar, quem me leva na minha viagem? Não é o carro, a condução, mas eu vou olhar no que na estrada para chegar no destino? Na placa. As placas não salvam, mas elas apontam o caminho. Então nós somos assembleianos, nós acreditamos na evidência do batismo no Espírito Santo, a evidência física do falar em línguas estranhas. E também na questão da soteriologia, que eu falei para os irmãos, acreditamos no livre-arbítrio, acreditamos que é possível o homem cair da graça. É só ler Hebreus 10, 26, Hebreus capítulo 6, todo o capítulo, e muitos outros textos que dizem que é possível o homem cair da graça. Então, irmãos, a Assembleia de Deus, realmente, ela sempre exigiu. Foi perguntado pelo irmão, mas e o caráter? O caráter também precisa ser avaliado. O fruto do Espírito, mas nós acreditamos sim que o batismo no Espírito Santo, ele está em evidência, e ele não cessou. Então, outro texto que eu quero ler, ainda, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem que aqui aconteceu, o que aconteceu aqui em Atos, era o dia de Pentecostes. Por que chama Pentecostes? Porque acontecia 50 dias depois da Páscoa, Pessa, que é a principal festa dos judeus. Aí vinha o Pentecostes, eles estavam reunidos no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. Nesse momento, a Bíblia diz que eles ouviram um som, não teve vento lá não, viu? Um som como que de um vento veemente, e impetuoso, encheu toda a casa. Aquele barulho, mais ou menos. Aí eles viram línguas repartidas, não de fogo, como que de fogo. O que significa isso? É como se eu tivesse uma vela na mão, acesa. Com essa vela, o que eu faço com outras velas? Se eu tiver com aquela vela acesa, eu acendo outra, acendo outra, acendo outra e outra. Esse fenômeno aconteceu ali. Línguas repartidas como que de fogo. E depois, eles já estavam esperando a promessa. Uma outra coisa que a gente precisa entender muito bem, eu já vi irmãos falando, eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu fui selado. Não foi selado. Selo não é batismo. O selo é penhor. O que é um penhor? Uma garantia. Se eu precisar, por exemplo, ir lá no banco, pegar um dinheiro, e eles falarem assim, tem que deixar uma garantia aqui. Isso é um penhor. Eu deixo uma joia lá, alguma coisa, quando eu precisar eu vou lá e resgato, dou o dinheiro. O selo é uma garantia que nós temos, que nós somos cristãos autênticos, e é o Espírito Santo que sela. Paulo fala sobre isso, Selo não é batismo no Espírito Santo, é penhor. Batismo no Espírito Santo é promessa. Jesus disse, ficai primeiro em Jerusalém, até do alto, sejais revestidos de poder. Aí depois vocês vão ser meus representantes. Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eles estavam esperando a promessa. E a promessa veio sobre eles no dia de Pentecostes. Só que essa promessa era só para eles? Como que eu sei disso? Olha o capítulo 2 de Atos. Versículo 39. Diz assim, porque a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Perceberam para quem que é o batismo? A promessa? Todos quanto o vosso Senhor, vosso Deus, é para vós e para os que estão longe. Longe o que? É um povo que ainda viria. E para os vossos filhos. E para todos quanto o Senhor Deus chamar. Então, irmãos, é necessário sim, um obreiro ser batizado no Espírito Santo. A partir do diácono. Agora tem aquela outra questão que o irmão abordou aqui. Ele é batizado, mas ele também, o caráter dele é deformado, como que faz? Então, analisando esse contexto,
eu até estava conversando ali fora com alguns irmãos sobre isso, né? Sobre a importância que existe hoje de nós enfatizarmos as nossas doutrinas no púlpito da igreja. Alguém que é dirigente de congregação, tem um dia lá que é o culto de ensino, né? Faça isso, irmãos. Hoje eu vou falar aqui sobre batismo. Pega a confissão de fé das Assembleias de Deus, né? Compre a confissão de fé das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem divisões de ministério, mas ela é uma assembleia só. A Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, não é, pastor? Então pega a confissão de fé. Nós cremos, tem lá o nosso cremos, que antigamente vinha no Mensageiro da Paz, acho que ainda vem também, até hoje. Leia lá para você ver como que é, fala do estado intermediário, o homem, como que o homem vai acontecer, o que vai acontecer com o homem após a morte. Eu falei aqui, né, eu elenquei aqui, muitos irmãos estavam em dúvida se o homem fica consciente após a morte ou não. E a Bíblia nos mostra que nós ficamos conscientes. Ninguém, o que a Bíblia diz, quer ver, eu vou mostrar um texto na Bíblia para os irmãos, que isso daqui é o checkmate, que mostra que quando alguém morre, não é a alma dele que dorme, mas é o corpo que dorme. É o estado de inércia do corpo. Mateus 27, 52. Vamos ler. 52. Olha lá. Abriram-se os sepulcros, e muitas almas... Está escrito lá? Muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra. Corpos de santos. Então, o que dorme é o corpo, é o estado de inércia do corpo. E a palavra dormir, para poder trazer uma alusão à morte, ela é um eufemismo. Ok? Está atenuando, não é uma palavra mais leve para a morte. Dormiu. Fulano dormiu no Senhor. Não é que ele não está consciente, só que ele está consciente lá no âmbito dele, onde ele está, não o que acontece aqui. Agora, lá onde ele está, ele sabe tudo o que está acontecendo, em relação ao mundo lá dos mortos. Agora, percebam também que, uma coisa muito importante, você está lá na congregação, você dirige a congregação. Hoje eu vou falar aqui sobre o arrebatamento da igreja. Aí você vai dizer, nós acreditamos no pré-tribulacionismo. Tem muitos versículos, irmãos, que falam sobre pré-tribulacionismo. Quer ver um versículo clássico que quase não se lê sobre pré-tribulacionismo, que a igreja é tirada antes? Isaías 57:1, vamos ler. Estou aproveitando aqui, tocando em outros assuntos, como nós estamos praticamente uma conferência teológica, né? É bom que a gente traga muitos assuntos aqui para os irmãos anotarem e vai enriquecer também aqui o nosso momento. Olha lá. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são o quê? Quando? Antes do mal. Isso é um versículo pré-tribulacionista. O justo é tirado antes do mal. E quando a Bíblia diz lá em Apocalipse assim que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. No texto grego tem uma preposição que é a palavra ek. O que significa ek? É uma preposição, está ligando uma frase com a outra. Esse ek indica que a igreja será tirada antes da tribulação, e não na tribulação. Não é o caso, por exemplo, daqueles 3 jovens lá do livro de Daniel que foi lançado na fornalha. Eles foram tirados na fornalha. Eles não foram livrados da fornalha. Na fornalha. A igreja não é tirada no meio da tribulação e nem depois. Ela é tirada antes. Amém, meus irmãos? Somos pré-tribulacionistas. E buscamos os dons, sim, espirituais. Acreditamos. Se os irmãos falarem, tem muito abuso, muitas pessoas abusando com os dons aí, eu também digo que há. Mas por isso nós não... tem uma frase muito interessante, né? Você vai pegar uma água que está suja e está dando banho na criança, está água suja. Você vai jogar a banheira com a criança junto? Tem que tirar a criança. Então, se uma pessoa, se está tendo abusos,
se está tendo exageros, mas nós acreditamos naquilo que é genuíno. Quando Eliseu, naquele caso que eu citei, ele viu que havia morte na panela, lá no Antigo Testamento, ele mandou jogar comida fora. O que ele fez? Ele colocou farinha, a palavra. Tem coisa errada, tem excessos, tem abusos, tem heresias, corrija com a palavra. A palavra, cortar reto, né? Como eu falei, cortar reto, manusear bem a palavra da verdade, cortar em retidão. Tudo que acontece, tudo que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia é o norte, é o farol, ela nos dá a direção. Então, irmãos, outro dia você está lá na congregação, hoje eu vou ensinar aqui. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. É o tema hoje, irmãos, você pode dizer lá. Outro dia se passa, hoje aqui, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Estude, se prepare. No próximo vamos falar sobre o milênio, são as doutrinas cardeais que nós cremos. As pessoas precisam saber disso, o nosso povo tem que saber. Se você conversar com um adepto de uma seita aí, ele vai saber tudo. Tudo. Tem um programa na TV, eu não sei se está passando ainda, na TV Novo Tempo, que é uma TV adventista. E eu não aconselho que todos assistam, né? Como eu pesquiso muito, eu sou um pesquisador, eu fico pegando muita coisa para filtrar, né? Eu tenho livros em casa de Mormon, eu tenho livros de Adventista, eu tenho livro de Seixonuê, eu tenho livro de Espiritismo, tudo. São pesquisas que eu vou fazendo, né? Para a hora de combater as seitas, a gente vai refutando. Então eu estava assistindo a Novo Tempo. E tinha lá um programa que eles levavam eles selecionavam 10 casais. E eles levavam para um resort, tudo pago. Só que a pessoa ia participar do resort, mas vinha o prêmio junto. O pacote era fechado. Tinha que eles ter 1 hora todos os dias para aprender a doutrina deles, dos adventistas. Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu estava assistindo e o pastor que dá o estudo, né? Ele falou assim: as pessoas convidadas vão se apresentar. E tinha gente de todas as denominações. Senhora, é o que? A mulher falou: eu sou espírita. Pois não. Aí a outra falou assim: eu sou da Igreja Batista. Olha aí, irmãos. Eu não acreditei que aquela mulher era da Igreja Batista. Aí foi perguntando, aí perguntou para uma assim: a senhora é da onde? Ela falou: eu sou da Assembleia de Deus. Aí ele falou assim: quem é o fundador da Assembleia de Deus? Ela não soube. Ele falou: eu sei. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aquela mulher não é assembleiana coisa nenhuma. Porque o assembleiano conhece a história da sua igreja. O assembleiano conhece a palavra de Deus. Antigamente, irmãos, quando o assembleiano ia na rua com a Bíblia, hoje tem alguns que nem carregam a Bíblia mais, né? Mas antigamente eles levavam a Bíblia aqui. E as pessoas olhavam e falavam assim: lá vem os Bíblia. Os assembleianos eram considerados os Bíblias. Porque o assembleiano, quando ele abria a Bíblia, ele não tinha teologia não, viu? Teologia é uma coisa, Bíblia é outra. Uma coisa é ser teólogo, outra coisa é ser biblista, conhecer a Bíblia. Mas ele sabia, quando ele abria a Bíblia, podia saber, ele conhecia. Nós precisamos fazer isso e crer na nossa doutrina. Eu conheci um rapaz que ele congregou comigo, né? Eu até consagrei ele a presbítero, pastor. Aí ele mudou de cidade, ele foi para a igreja presbiteriana renovada. Eu falei para ele: vai para a assembleia, eu vou te dar carta. Não, minha esposa não quer, né? Sabe aqueles homens que são mandados pela mulher? Desse tipo aí. Aí ele foi. Chegou lá, sentou e o pastor falou: você pode dar aula de escola dominical para nós? Os irmãos sabem que a presbiteriana tem linha calvinista. Chegou na escola dominical, ele começou a ensinar soteriologia arminiana. O pastor chamou ele e falou: eu gosto muito de você, mas eu vou te convidar a você procurar uma igreja arminiana. O pastor está errado, irmãos? Ele não está errado, ele está certo. Nós temos a nossa doutrina. Se você perceber, convidou alguém para pregar, isso aqui está fora, você chama e corrige. Não pode, porque nós já cremos, a nossa doutrina é sólida, fundamentada nas Escrituras. Nós acreditamos, é o que nós cremos. Pastor, o senhor está sendo exclusivista. Não é exclusivismo. Se qualquer um de nós quiser lá na seita congregar, você tem que professar a fé deles. Se você for para Adventista, você tem que rebatizar lá. Se você for para a congregação cristã, você tem que ser rebatizado. E por que nós temos que receber tudo? Tem igrejas aí que você tem que fazer um curso com eles de 3 meses.
Eu fui numa igreja uma vez, o pastor falou, se você está vindo de uma igreja pentecostal aí, eu fui só por curiosidade, né? É o seguinte, você tem que passar por um curso de 3 meses aqui, para você se desintoxicar das heresias pentecostais. Eu estava lá, eu fiquei na minha, né? É o que ele acredita. E por que nós temos que receber e tolerar tudo? Nós não somos obreiros institucionalizados, nós somos bíblicos. Mas aquilo que nós aprendemos com os pioneiros, com os patriarcas, foi tirado da onde? Da Bíblia, e com solidez, dentro do contexto e tudo. Porque não adianta usar a Bíblia também fora de contexto. Uma pergunta, para a gente refletir. Na tentação de Jesus, Jesus é conduzido, depois do batismo, ele é conduzido para o deserto pelo Espírito, para ser tentado. Satanás usou o que para tentar Jesus? A palavra. E Jesus respondeu com o quê? Agora uma pergunta. Quem estava certo, Jesus ou o diabo? Por quê? Os dois usou a Bíblia. Mas ele também usou. Ele estava citando a lei para Jesus. Aí tem um segredo. Jesus refutou Satanás com o texto dentro do contexto. Satanás estava tentando Jesus com o texto fora de contexto. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu posso pegar a Bíblia aqui, falar muita coisa. Quando eu vou ver o que é o contexto? O contexto imediato é aquele contexto que está próximo aqui do assunto que você está lendo. E tem o contexto depois, que é o contexto que é mais abrangente. Você tem que ler antes e depois do assunto para você entender. Contexto imediato e contexto amplo. Porque se eu pegar versículos fragmentados, isolados, tem gente, os mormons batizam pelos mortos. Pegando um versículo que está em 1 Coríntios 15, sobre batismo pelos mortos. O batismo pelos mortos é praticado no mormonismo, que eles batizam por uma pessoa que já morreu. Vamos supor, eu tenho um parente. O parente morreu sem conhecer o Evangelho. Ele vai lá e batiza pelo parente, dizendo, ele vai alcançar a salvação. Isso é batismo pelos mortos. Só que tem um texto isolado que Paulo pergunta, se não há ressurreição, o que fazem os que batizam pelos mortos? Só que tem um contexto em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, Paulo está tratando com os saduceus sobre a ressurreição, porque eles não criam ressurreição. Faziam parte do sinédrio, era a maioria no sinédrio, não eram os fariseus, eram os saduceus. Só que eles não criam ressurreição. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, nós também não haveremos de ressuscitar. Se não há ressurreição, então, o que fazem os que se batizam pelos mortos? Por que eles estão se batizando? Porque, eu vou explicar, os mormons dizem, morreu fulano. Ele não alcançou, ele não tinha salvação, agora ele vai ter. Porque quando ele ressuscitar, eu já batizei por ele. Mas não é isso. O nosso funeral, por exemplo, como funciona o funeral nosso, cristão? O nosso funeral, está lá a pessoa lá no caixão, nós vamos lá, o caixão está aberto, tem pessoas que vai lá, abraça, né, o corpo, beija. Isso é o funeral cristão, mas o funeral judeu não é assim. No funeral judeu, eles já tem uma pessoa que cuida disso daí, porque a família, nem toda a família vai se aproximar do cadáver. Eles vão colocar ele num caixão de pinho, que é uma madeira simples, porque eles querem passar uma ideia da simplicidade e vulnerabilidade da vida do ser humano. Eles vão envolver o corpo numa mortuária branca de linho, e aí o caixão sempre lacrado. Mas antes de todo esse preparo, eles pegam o corpo que morreu e mergulham na água para lavar o cadáver. Isso é o batismo pelos mortos. O que Paulo está dizendo ali em 1 Coríntios 15 é o batismo que se fazia com o cadáver para preparar para o enterro. E aí ele está dizendo, por que toda essa preparação? Estou parafraseando. Para que se preparar, lavar o cadáver, colocar, se não vai ter ressurreição? Porque as únicas duas religiões que trazem esperança da ressurreição do corpo é o judaísmo e o cristianismo. Por isso que o cristão não se deve cremar. Porque quando se crema um cadáver, isso é um procedimento pagão. Não é um procedimento cristão. Quem fazia isso eram os romanos, eram os gregos, eram os celtas. Pagão, isso é paganismo.
cristão sepulta. Ah, mas se ele for queimado, ele não ressuscita? Vai ressuscitar. Mas isso não é um procedimento cristão, é pagão. Então, irmãos, conhecer aqui um pouco das Escrituras, professar a fé, nunca usar versículo fragmentado, né? Vou pegar um versículo isolado, vai ver o contexto, o que está dizendo. Você sabia que tem um texto nos Salmos que, se eu quiser, eu falo que não existe Deus? Está escrito lá, não há Deus. Só que quando você vai ler o contexto, é o tolo que está dizendo não há Deus. Diz o tolo, não há Deus. Se eu pegar essa parte aqui, não há Deus, eu vou dizer, Deus não existe. Sempre lê contexto, texto, e sempre enfatiza isso na igreja, os dons espirituais, a volta de Cristo. São doutrinas que estão ainda em evidência. Nós cremos nisso. Tem crente que você fala para ele de volta de Jesus, ele dá risada. Um tempo atrás, um irmão lá de Tupã foi almoçar na casa de uma outra igreja, e falou para ele assim, ora aí, irmão, pelo alimento. E o irmão orou, né? Agradeceu o alimento e disse assim no final da oração, Senhor, nos prepara para o momento da sua vinda, né? Quando ele terminou de orar, estava todo mundo na mesa olhando para ele igual tinha visto um fantasma. Aí perguntaram, o que é isso aí que o senhor falou no final? Volta de Jesus, o que é isso? Explique isso aí para nós, por favor. Eles não sabiam, não acreditavam na volta de Jesus. Não sabiam. Por que não sabiam? Porque não estavam sendo ensinados. E qual que é a única esperança mesmo grande que nós temos? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Povo especial, zeloso e de boas obras. Se prepare, irmãos. Busque os dons. Cadê os dons espirituais da igreja? Onde estão? Sumiu. Outra coisa que está parecendo um mico-leão dourado hoje. Os dons espirituais. Os irmãos já pensaram? Segundo algumas conjecturas, a igreja de Corinto, ela tinha os 9 dons. Nós não podemos bater o martelo, mas pode ser que sim. Agora imagine se Corinto, que era uma igreja extremamente problemática, tinha os 9 dons. Eu acredito que no Brasil, será que no Brasil todo aqui, será que se a gente pegar uma igreja local, algum lugar aí, será que tem os 9 dons dentro de uma igreja aí? Está pior que Corinto então, pastor. Nós estamos perdendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática, tinha problemas lá de incesto e muito mais coisa. Imaginem. Então, irmãos, que a Bíblia está nos aconselhando aqui, e é o Espírito Santo nessa tarde, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vivencie isso aqui que está na palavra de Deus. Acredite, pregue, ensine, busque, faça discípulos sobre isso. Aguarde a vinda de Jesus, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. A trombeta vai soar. Quem vai escutar a trombeta aqui? Levanta a mão. Vocês vão escutar? Pegadinha, né? Ó, assim. Explicar. Na Bíblia, existem algumas expressões, aí vai entrar agora a questão que não é literal. Quando a Bíblia diz voz como que de trombeta, lá em Apocalipse, é a voz de Jesus. Voz como que de trombeta, é a voz de Jesus. Quando diz voz como de muitas águas, é a voz do Pai, do ancião de dias. Então a trombeta que vai soar não é para os vivos ouvirem, é para os mortos. É como se fosse 2 exércitos, um dormindo e outro acordado. Está tendo uma batalha, né? Um exército está dormindo, descansando, o outro está acordado. Aquele que está acordado precisa fazer o quê? Estar vigilante. O que está dormindo é que, se vem um inimigo, por exemplo, toca a trombeta para eles acordarem, para poder levantar, estar prontos. Assim é a trombeta que diz, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os mortos, que a Bíblia diz que ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, é a voz de Jesus chamando os mortos para eles ressuscitarem. A igreja viva precisa estar vigilante, não é para ouvir trombeta. Como o senhor prova isso, pastor Mauro? Vamos ler João 5, 28 e 29. João capítulo 5, 28 e 29.
Então, grave, voz como que de trombeta, voz de Jesus, voz como som de muitas águas, voz do Pai, ancião de dias. Olha lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Perceberam a trombeta? É a voz de Jesus. Por isso que João, quando ele vê Jesus lá na ilha de Patmos ressurreto, ele ouviu uma voz de trás dele como voz de trombeta. E ele virou-se para ver quem falava comigo. E ele viu Jesus glorificado. Então, irmãos, está aí, ó, nós estamos aguardando. Nós que estamos vivos, estamos vigilantes. A igreja viva não dorme. Os mortos precisarão da trombeta para que eles ressuscitem. A voz do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Vamos caminhar mais um pouco. O obreiro e o fogo amigo. Vocês já ouviram essa expressão na guerra? O obreiro e o fogo amigo, sabe o que é isso aqui? Isso é uma linguagem bélica, de guerra. É quando está acontecendo um conflito, por exemplo, lá na Ucrânia e na Rússia agora, e eles estão em combate. E aí acontece que o cansaço chega. E às vezes o local que eles estão em combate é um local ermo, escuro. E aí vem o exército, por exemplo, vem o exército russo, ao invés dele lançar bombas ou atirar no exército da Ucrânia, ele atira no seu próprio exército. Se chama fogo amigo. Isso acontece demais hoje no âmbito ministerial. Fogo amigo. Pessoas que estão no ministério, mas estão querendo ver a derrota do outro. Demais. Ele está trabalhando. Sabe, quando eu era criança, irmãos, eu ia no circo. Eu fui uma criança muito peralta, né? Minha mãe tinha uma plantaçãozinha de espada de São Jorge. E eu apanhei muito porque eu era terrível. Pensa, era sair e ter problema, né? Quebrava vidraça, brigava muito. Quando não podia na mão, era na tijolada mesmo. Eu era terrível. E quando eu ia no circo, para não pagar o ingresso, a gente varava por baixo da lona. E os irmãos sabem que antigamente tinha animais no circo, né? E leões, ursos. Nós era tão terrível, irmãos, que eu pegava a bituca de cigarro acesa, ia por detrás da jaula do leão e encostava aquela bituca de cigarro no leão e falava, vamos ver quem tem coragem. O leão dava cada urro. Se ele pegasse um daqueles meninos, ele atravessava na grade ali e matava. Nós era terrível. E aí, quando acontecia o espetáculo do domador, eu era criança, eu ficava torcendo para o leão pegar o domador. Vai pegar, é agora. Tem que pegar, não é possível. Eu torcia para o leão, né? O que está acontecendo hoje no seio da igreja, o que tem de obreiros que quando o outro vai pregar, ele fica torcendo para dar errado. E outra coisa, irmãos, quando ele pega o microfone, parece que ele recebeu uma dose de energia, né? Ele pega fogo. Mas quando o outro está com o microfone, ele quer que o outro erra, né? Ele não quer que o outro tenha sucesso na mensagem. Isso está acontecendo demais. Pessoas que querem galgar algum tipo de posição, mas ele só faz isso atirando no outro. Só isso. Inclusive tem uma dinâmica que eu faço, né, nessas escolas. Eu pego vários balões, essas bexigas, balões. E aí eu dou, vamos supor, nesse auditório aqui, eu dou um balão na mão de cada um. E dou aqueles alfinetinhos de pôr em roupa. Aí vão ficar todo mundo aqui de pé. Aí eu digo, vou contar até 3. Quando eu falar 3, vai ganhar quem conseguir manter o balão sem estourar. Os irmãos sabem o que acontece? Adivinha. O outro quer estourar o do outro, mas eu não falei que era para estourar o do outro. Era só todo mundo ficar com o balão aqui, ó. Acontece que ele pega o alfinete e vai para o lado do outro, destruir o balão do outro, para ele ficar com o balão dele. Mas não foi falado isso, então vocês percebam como que é. Existe também, irmãos, os obreiros narcisistas. O que é o narcisismo? É a síndrome de Narciso. É uma mitologia grega. Narciso foi um homem que se apaixonou por ele mesmo. Ele se achou tão bonito
Ele foi na sombra de um rio, ele viu a sombra dele dentro da água. E ele pensou, como eu sou lindo. E diz essa história que tinha uma ninfa, né, uma deusa dos bosques, que se apaixonou tanto por ele. Ele era tão orgulhoso que ele não deu nem bola para ela, porque ele se achava o máximo. E tem muitos obreiros assim. Narcisista. Ele não suporta, né, outra pessoa também que prega, que tem conhecimento, que tem desenvoltura. Isso está acontecendo demais hoje. Uma inveja terrível. Terrível, né? Você percebe, às vezes o pastor lá na sede manda a gente dar uma palavra, pregar, ou manda outro pregar. Você já percebe que tem aqueles que ficam ali, que ele está torcendo para o leão te pegar. Ele fica aqui, depois ele nem te cumprimenta a hora de ir embora, né? Nem te cumprimenta. Porque ele não quer o sucesso, isso é fogo amigo. Ele quer ver a derrota do outro de qualquer maneira. Aí eu faço uma pergunta para todos nós aqui. Isso é o reino de Deus? O que vocês acham? E isso já acontecia com os discípulos, viu? O grande motivo de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, em João 13, foi que houve uma disputa entre eles pelo caminho de quem era maior. Aí, isso foi tão grave, que a mãe de um deles disse para Jesus, quando o senhor entrar lá no teu reino, põe meu filho sentado lá da tua direita. Porque eles estavam conjecturando quem seria o maior. Teve um momento que Jesus trouxe uma criança, né? Colocou a criança, esse é o maior. Porque o reino de Deus está invertido, como eu disse. Então as disputas estão demais. O fogo amigo, um atirando no outro de todo lado, né? Irmãos, nós somos servo de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma equipe de trabalho que Jesus formou. Nós temos que ajudar um ao outro, as mãos estendidas, né? Sempre nós vamos aprender um com o outro. Sempre. Há uma inversão de valores também no ministério muito grande hoje, né? Em muitos lugares. Por exemplo, tem o Eclesiastes 10:7, diz assim, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé sobre a terra, como servos. Às vezes eu e você pode ter uma visão de olhar para alguém e dizer, aquilo ali não é ninguém não, mas nós não sabemos. Às vezes ele pode ser um príncipe de Deus, nós estamos olhando para eles como servos, porque o olhar de Deus é diferente da nossa ótica. Os irmãos se lembram de Davi? Quando Samuel foi lá na casa de Jessé, ele olhou Eliabe, né, que era muito bonito e alto, forte, ele já queria ungir. Como Deus disse, esse não é o homem. Esse não é o homem. Esse eu já rejeitei. Foi passando todos os filhos. Samá, Abinadab, outros. Aí terminou os filhos. Cadê os filhos? Acabou os filhos. Aí Jessé mesmo disse, tem um ainda aí. Está lá com as ovelhas. E é interessante que quando Davi foi enfrentar Golias, que estava desafiando o povo de Deus 2 vezes por dia, né? Cedo e ao meio-dia, não tem homem em Israel. Quando Davi chegou lá para entregar, eu já vi pregador chamar ele de entregador de marmita, né? Entregador de comida, porque ele foi levar alguns suprimentos para os irmãos dele que estavam na guerra. Inclusive tinha 10 queijos, irmão. Será que ele era de frutal? Tinha 10 queijos no meio das coisas que ele foi entregar. Interessante, né? Fiquei pensando disso, será que tinha mineiro aqui? E ele foi. Quando chegou lá, ele entregou, e ele se interessou pelo que estava acontecendo. O que foi que o irmão dele disse para ele? O que você veio fazer aqui? Olha o fogo amigo. Com quem você deixaste aquelas poucas ovelhas? Só que Davi nunca largava as ovelhas sozinho, ele deixava um guarda. Está escrito lá, quando ele saía, ele deixava um guarda com as ovelhas. E Davi, irmãos, ele foi forjado. Perceberam que os grandes homens de Deus foram forjados de trás das ovelhas? Quem era Moisés? Lá no deserto. Pastor de ovelhas do próprio sogro dele. Davi. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Olha, irmãos, tem uma mensagem que eu preguei um dia, o que Deus pode fazer com um pastor de poucas ovelhas. Mas aquela congregação que eu estou dirigindo é muito pequena, o pastor não está me vendo, né?